Brava Umbanda, salve amados irmãos, estamos na estrada novamente e vamos fazer um vídeo hoje falando sobre médium de transporte, foi pedido de um irmão. É interessante esse assunto porque o termo médium de transporte também ainda é polêmico dentro da Umbanda, embora quando eu falo neste sentido de polêmico, não que haja muitas discussões, mas não é um assunto muito bem resolvido ainda dentro da Umbanda. Bom, a gente tem que olhar para a Umbanda com olhos de umbandista. Durante muito tempo foi necessário olhar para a Umbanda com um olhar espírita e até católico, porque não tínhamos a quantidade de informações que temos hoje. Quando se fala em mediunidade, são inúmeras as faculdades. Tem as faculdades mediúnicas mais conhecidas, como clarividência, clareaudiência, clareolfativo, vidência. E acaba que essa mediunidade de transporte se encaixou numa qualidade mediúnica. Muito bem. Bom, partimos do fato de que mediunidade de incorporação, que é uma das faculdades mediúnicas, não está determinado em lugar algum de que o médium, falando em Umbanda, de incorporação, ele vai receber apenas guias espirituais, ou seja, guias de lei. Esse termo se criou e eu me recordo como se fosse hoje, quando eu entrei na Umbanda, logo nas primeiras giras que eu participei, eu fui nomeado, designado, classificado como médium de transporte e médium universalista. Olha só, médium de transporte e médium universalista. Por quê? Porque o guia espiritual, qual fez essa leitura, essa identificação, ele percebeu em mim uma facilidade de incorporar, ou seja, um desapego dos medos que muitos médiuns têm ao início da sua caminhada da incorporação. Isso é comum até hoje, aquela dúvida, né? Sou o guia, todos nós passamos por isso, eu também passei. Mas eu tinha uma facilidade, eu me entregava muito fácil. Então fui classificado como médium de transporte. Fiz muitos transportes, que seria o quê? Aquele médium que incorpora um espírito obsessor. E através deste transporte, ou seja, o caboclo pena branca, digamos, está atendendo um consulente. Ele identifica que aquele consulente está com um obsessor atrapalhando a vida dele. Então ele chama um médium de transporte. Este médium de transporte recebe esse obsessor, incorpora esse obsessor, e o guia, o caboclo pena branca, que está fazendo o atendimento, vai doutrinar este obsessor. Meu irmão, por que tu está acompanhando esse médium? Esse obsessor pode ser um Exu negativado, uma pombagira negativada, e ele vai trazer uma orientação, o que tu precisa para... E aí vem as trocas, né? O que tu precisa para parar de incomodar, de atormentar a vida dessa pessoa. E aquele obsessor vai dizer: mataram um cabrito para mim, eu quero 2 cabritos. Aí na Umbanda não se pratica comumente sacrifício animal. Vai ser um outro assunto que nós vamos abordar a pedido de uma irmã. E aí o guia espiritual vai doutrinando, vai ajeitando daqui, vai ajeitando dali, e acaba que com uma oferenda, aquele Exu, aquela pombagira negativado, aceita aquela oferenda e para de atrapalhar a vida daquela pessoa. Isso é um assunto também que dá um outro vídeo, viu? Como cortar uma magia negativa, essas trocas de oferendas, né? Por que que um espírito, então, ele aceita uma oferenda para parar de atormentar a vida da pessoa? Dá um vídeo bem interessante sobre isso, aguardem. Pois bem, este é o médium de transporte, é o que incorpora o obsessor, de uma forma bem rápida, né? Falando sobre isso. O grande ponto é, se tu és médium de incorporação,
Se tu és médium de incorporação, tu incorpora qualquer coisa que seja possível incorporar. Então o médium de incorporação, ele incorpora o guia da direita, caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, malandro, oriental. Ele incorpora guias da esquerda, Exu, Pombagira, Mirim, e ele incorpora um obsessor. Assim como ele incorpora um ser natural, que nós chamamos de orixá. Sim, na Umbanda há a incorporação de orixá. Ou seja, todo médium de incorporação, ele também é um médium de transporte, porque a mediunidade de transporte não é uma classificação à parte, ela está inserida dentro da mediunidade de incorporação. O fato é que, se o médium em questão, que fará o transporte, e abro aqui um parêntese, eu no meu terreiro, hoje eu não pratico muito transporte, porque eu não acho necessário. O terreiro tem muitas firmezas, muitos portais abertos que naturalmente vão recolher aquele espírito negativo, sem muitas vezes mesmo que muitas vezes o próprio médium que está atendendo incorporado nem vai perceber isso. Eu acho que foram raras as vezes, raras mesmo, que precisou se fazer um transporte. Aí há uma técnica, se coloca o médium atrás do consulente, e aí projeta-se uma vibração, e aquele médium incorpora aquele espírito obsessor, que muitas vezes é necessário, não para doutrina, não entendo que seja necessário uma doutrina, mas por quê? Porque aquele espírito sofredor, seria o caso, que há uma diferença entre espírito sofredor, egum, quiumba, há diferença nessas classificações. Vamos colocar um espírito sofredor, ele está precisando de uma energia material, elemental, para restituir a sua energia, o seu corpo perispiritual e ser encaminhado. Então faça o transporte no médium, para que durante aqueles segundos que aquele espírito incorpora, acopla no campo áurico do médium, ele recebe uma carga energética positiva e aí tem condições de ser encaminhado pelo guia. É um dos motivos. Mas, fechando parênteses e voltando, o médium em questão que irá fazer o transporte, ele tem que ter equilíbrio mediúnico. Então tu não pode pegar um médium que entrou ontem no terreiro e fazer um transporte com ele, porque ele não tem maturidade. Ele tem que estar firme com seus guias, conhecer a sua espiritualidade, já ter inclusive atendido pessoas, conhecer, devidamente apresentado com todos os amacis, para com que ele tenha maturidade mediúnica, para com que aquele transporte não se torne um terror na gira, e daí a pouco a gira inteira para dar conta daquele obsessor. Então creio eu que os mais antigos, que não tinham esse conhecimento em mãos, porque o conhecimento ele vai sendo lançado para nós pouco a pouco, eles classificavam aquele médium que tinha uma facilidade maior de incorporação e um equilíbrio mediúnico, uma segurança mediúnica, para com que aquele transporte, ao invés de se tornar algo bom, que livraria aquela pessoa do tormento, fosse algo negativo. Inclusive porque eu presenciei e participei de alguns transportes onde a pessoa que estava sendo obsediada em questão, ela saía mais assustada depois do atendimento do que antes, porque aí aquele obsessor incorporava e fazia horrores, e a pessoa se dava por conta do tamanho do problema que ela estava enfrentando e com medo daquele espírito voltar. Então, em virtude disso também eu não acho interessante mais esse tipo de trabalho. Não é que eu ache errado, eu não acho interessante e acho desnecessário. Então é isso, médium de transporte, todo médium de incorporação tem condição, desde que esteja equilibrado mediunicamente e tenha sustentação energética para isso, tá bem? Aguarde o próximo vídeo. Esse vídeo aqui também está passando no nosso YouTube, então chegou até aqui, inscreve-se no nosso canal caso não seja inscrito, curte aí, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, manda no seu terreiro, manda para um irmão que talvez tenha essa dúvida. Assim todos nós crescemos, tá bem? Axé, saravá e até o próximo vídeo.